Gente, muito boa noite. Vamos começar mais uma aulinha de hoje. Hoje a gente vai falar sobre o capítulo 17 e 18, né? Do Livro dos Médiuns, dando continuidade aos nossos estudos. Lembrando que semana passada a gente inverteu as aulas, né? Então, nós fizemos o capítulo posterior, que foi o César que fez, e a partir de agora a gente vai falar sobre a formação dos médiuns, né? O capítulo 17. Vamos falar também sobre o capítulo 18 dos inconvenientes e perigos da mediunidade. Vocês vão perceber que muitas das coisas que a gente vai falar hoje, a gente já falou em outros momentos, né? Chega assim, às vezes até parece repetitivo o tema, mas não é não, gente. A cada tema, a cada capítulo que entra, a gente introduz alguma coisinha para dar continuidade ao nosso estudo, tá bom? Espera aí que meu... Travou meu... É hoje, gente. É hoje. É chuva, né? Chove, parece que tudo fica mais lerdo. Agora resolveu aí, ó. Então, nós vamos falar sobre o desenvolvimento da mediunidade. Esse capítulo, ele fala, eu já pus até, ele fala no meio do capítulo. Depois que você começa a ler, ele te conta que ele está falando sobre desenvolvimento de mediunidade da escrita mecânica, tá, gente? Aquela que a gente viu que é automática, o braço da pessoa começa a mexer e começa a escrever, né? Médiuns escreventes, eles... Tá me atrapalhando. Médiuns escreventes é o gênero de mediunidade mais espalhado, né? E o mais simples, o mais cômodo, e ele dá resultados muito satisfatórios. Porque quando você pega uma escrita, uma psicografia, você tem aquilo lá guardado, você pode olhar, você pode analisar, né? Então, ela é uma das mais simples. Vamos ver se consigo tirar isso. Ele se manifesta nas crianças, nos velhos, em homens e mulheres, quaisquer que sejam o temperamento, o estado de saúde, o grau de desenvolvimento intelectual e moral, tá? E existe, segundo Kardec, só existe um meio de você descobrir se você é um médico de psicografia, que é experimentando, tá? Quando você vai experimentar, é que você vai descobrir se você é um médium de psicografia. Isso para baixo. O processo é um dos mais simples, né? Consiste apenas, unicamente, você pegar um lápis, né, um papel, e colocar numa posição de quem vai escrever. Não demanda nenhum outro tipo de preparativo muito elaborado, né? É recomendado que evita tudo que pode embaraçar o movimento da mão. É preferível que ela não descanse no papel. A ponta do lápis deve encostar nesse bastante para traçar alguma coisa, mas não tanto para oferecer uma resistência. São meras preliminares para um aprendiz. Gente, eu estou reproduzindo, nem vou reproduzir com a riqueza de detalhes que o Kardec coloca no capítulo, mas
para vocês se situarem e saberem como inicia esse capítulo, por isso que eu coloquei essas informações, tá? Para que um espírito possa comunicar-se, é preciso que entre ele e o médium existam relações fluídicas. A gente vem falando a respeito disso ao longo do curso, né? O César falou até um pouco mais semana passada, que nem sempre, isso nem sempre se acontece num passe de mágica, né? Você vai se conectar fluidicamente com um espírito, mas você, nem sempre isso é um evento instantâneo. Antes, pois, de pensar em obter comunicações de tal ou tal espírito, importa que o aspirante leve a efeito o desenvolvimento da sua faculdade, para que deve fazer um apelo geral e dirigir-se principalmente ao seu anjo guardião. Está falando assim, gente, você quer desenvolver a tua mediunidade, quer ver se você tem a tua mediunidade de psicografia, você vai lá tentar. Aí você vai lá tentar e fala assim, ó, já que eu vou ser médium de psicografia, gente, vamos fazer o seguinte, já que eu vou ser médium, eu quero psicografar Emmanuel. Eu quero psicografar o André Luiz. André Luiz não, porque está encarnado, gente, não adianta pedir para ele. Eu quero, sei lá, psicografar Bezerra de Menezes, Joana de Ângeles. Né? Por que não Joana de Ângeles? Não é verdade? Então, ele está falando assim, gente, calma aí, né? Primeiro se desenvolve tua faculdade para ver qual espírito você vai se afinizar o suficiente para você reproduzir as comunicações, tá? É importante, muito importante, calma e recolhimento, juntas ao desejo ardente e à firme vontade de conseguir-se o intuito. Outro meio que também pode contribuir fortemente para desenvolver a faculdade consiste em reunir-se certo número de pessoas, todas animadas do mesmo desejo, comungando na mesma intenção. Este meio deve, sobretudo, ser empregado nos grupos espíritas a quem faltam médiuns, ou que não os possuem em número suficiente. Bom, gente, lembrando que esse livro foi escrito pelo Kardec em lá 1830 e alguma coisa, tá? De forma que era completamente diferente do que hoje em dia a gente faz, né? Hoje a gente desenvolve a mediunidade dentro de um centro espírita, com toda a sua proteção, no dia certo, no horário certo, de preferência após ter estudado, né? Para você conseguir entender o que está acontecendo, ou o que vai acontecer, é super importante o estudo, né? Então, hoje em dia, é dessa forma que a gente desenvolve a mediunidade, tá? Com uma assessoria. Não se tenta desenvolver uma mediunidade de psicografia, ou seja, qual for, em casa, sozinho. Eu e um amigo. Não, ó, meu amigo reza e eu tento. Não, gente, não. Né? A gente tem os lugares, cursos e os lugares específicos para que se faça isso. Se não existirem rudimentos da faculdade, nada poderá produzi-los, nem mesmo a eletrização, que já foi empregada, sem êxito com o mesmo objetivo. Tá? Bom, o escolho com que topa a maioria dos médiuns principiantes é o de terem de haver-se com espíritos inferiores. Gente, dá uma topadona com o espírito inferior, né? Você vai começar lá, você não consegue identificar a energia, você está nervoso, né? E você acaba se envolvendo com espíritos inferiores. Quando não são tomadas as preocupações necessárias. Podem perder-se os frutos das mais belas faculdades. É por isso que eu disse para vocês que hoje a gente
desenvolve a nossa mediunidade, a gente trabalha a nossa mediunidade dentro de um centro com toda a proteção possível, com todas as pessoas com boas intenções que estão ali para ajudar, né? A primeira condição é colocar-se o médium com fé sincera, sob a proteção de Deus e solicitar a assistência do seu anjo da guarda. Segunda condição é aplicar-se com meticuloso cuidado a reconhecer por todos os indícios que a experiência faculta de que a natureza são os primeiros espíritos. Opa, dei uma enroscada, gente. De que natureza são os primeiros espíritos que se comunicam e dos quais manda a prudência sempre se desconfia. Você pode ver que Kardec, desde o comecinho do livro, ele dá algumas dicas preciosas que a gente, assim, às vezes a gente não pode menosprezar de forma alguma, tá bom? Primeira, reza, gente. Vamos rezar, né? Tudo que você vai fazer, que você quer ter boas intenções, que você quer que dê certo, reza. A nossa oração é a nossa melhor, é o nosso melhor companheiro, né? A nossa melhor ajuda para qualquer coisa, inclusive para o desenvolvimento da mediunidade. E aí ele fala que tem que se tomar muito cuidado, exatamente, analisar o que ocorre na comunicação, para aí a gente poder distinguir que tipo de espírito que está ali, né? E ele sempre fala que manda a prudência que se desconfie, né, gente? Melhor, como que é a frase? Melhor aceitar. Melhor recusar uma verdade do que aceitar sei lá quantas mentiras. Melhor recusar 1000 verdades do que aceitar uma mentira. Eu preciso da tua ajuda, viu, Gabriel? Por isso é que indispensável se faz o estudo prévio da teoria, para todo aquele que quer evitar os inconvenientes peculiares à experiência. Temos visto os médiuns de tal maneira enganados que medem a superioridade dos espíritos pelas dimensões das letras e que ligam grande importância às letras bem talhadas, como se foram letras de imprensa, puerilidade evidentemente incompatível com o da superioridade real, tá? De novo, Kardec fala para gente, tem que estudar. Nós temos que estudar. Através do estudo, a gente consegue identificar as armadilhas, a gente consegue identificar os espíritos que estão, às vezes, tentando nos enganar, tá bom? Porque, principalmente, né, não só ele, médium experiente que eu digo que já trabalha nisso há muito tempo, também é enganado. Imagina quando a gente começa. Quando a gente começa, é muito mais difícil, porque se tem uma fala bonitinha, se tem algum nome bonitão, né? Conhecido, a gente se enleva, se envaidece e acaba caindo nessas armadilhas, né? Se é importante não cair o médium sem o querer, na dependência dos maus espíritos, ainda mais importante é que não caia por espontânea vontade. Ou seja, às vezes a gente cai por ignorância. Ignorância eu digo no real sentido da palavra, de ignorar, né, de não ter o conhecimento suficiente para isso, ou de não ter a experiência necessária para isso. E acaba sendo enganado por ingenuidade,
sem querer. Mas muito mais grave é aquele espírito que tem a percepção, mas aquilo enleva, aquilo envaidece, e ele acaba fazendo isso, né? Se deixando ser enganado por vontade própria. Suponhamos agora que a faculdade mediúnica esteja completamente desenvolvida. De novo, mais uma vez, Kardec vai falar para a gente o quê? Grande erro de sua parte fora crer-se dispensado de qualquer instrução mais. Gente, o estudo é para sempre. É para sempre. A gente sempre aprende. Sempre. Em cada momento da nossa vida, a gente aprende de forma diferente. A gente lê um livro, se a gente lesse o mesmo livro depois de um ano, a nossa interpretação vai ser variada, vai ser diferenciada. A gente vai perceber coisas diferentes, a gente vai entender coisas de forma diferente, né? Se pretender muito cedo voar com suas próprias asas, não tardará em ser vítima de espíritos mentirosos, que não se descuidarão de lhe explorar a presunção. Uma vez desenvolvida a faculdade, é essencial que o médium não abuse dela. Devem lembrar-se de que ela lhes foi dada para o bem, e não para a satisfação de vã curiosidade. Gente, o que é extremamente importante a gente lembrar? Ele sempre fala isso, né? Kardec ele repete isso muito para ver se entra na nossa cabeça, tá? Para ver se a gente entende de uma vez por todas. Estudar sempre, né? A gente sempre tem que estar estudando, sempre tem que estar se atualizando. E outra coisa, não abusa da mediunidade, gente. Não abusar quer dizer, de várias formas. Utilizar a mediunidade em lugares indevidos, em lugares que você não está com a sua proteção espiritual, é você cobrar né? É você cobrar a sua mediunidade. Gente, cobrar o quê? Quem te deu mediunidade, entendeu? Mediunidade não é um trabalho. A gente sabe que tem países que né? Que é um trabalho, mas não é, gente. A mediunidade, ela nos é dada para o nosso aprimoramento, para o nosso crescimento. Se a gente consegue, através dela, ajudar as outras pessoas, ótimo. Bom para as pessoas que estão sendo ajudadas e para a gente, tá bom? Eu acredito que essa aula não será muito demorada, gente. Convém, portanto, que só se utilizem dela nas ocasiões oportunas e não a todo momento. É o que eu acabei de dizer, né? Dei um spoilerzinho antes, falei antes, mas é exatamente isso que eu acabei de dizer. Você não vai usar a tua mediunidade a todo momento. Na tua casa, na rua, né? Ficar se conectando o tempo todo. O correto é você utilizar a sua mediunidade dentro do centro. A hora que você vai para o trabalho, né? É esse o momento que você tem que usar a tua mediunidade. Não lhes estando os espíritos ao dispor a toda hora. Correm o risco de serem enganados por mistificadores. O que ele está falando? Os espíritos sérios, eles não vão ficar andando atrás da gente a cada passo que a gente der para ajudar a gente. Ou você quer ter uma intuição sobre algum momento, alguma pessoa, e a espiritualidade fala assim, filho, vai trabalhar, meu amigo, eu tenho mais o que fazer do que ficar atrás de você. Aí, o que acontece? Aqueles espíritos que estão à toa por ali vão acabar se aproximando, te intuindo, te ajudando, entre aspas, para que você possa utilizar a sua mediunidade. Para evitarem esse mal, adotem o sistema de só trabalhar em dias e horas determinados. Kardec já falava isso, gente.
lá em 1800 bolinha, né? É porque assim se entregarão ao trabalho em condições de maior recolhimento, e os espíritos que os queiram auxiliar, estando prevenidos, se disporão melhor a prestar esse auxílio. Gente, eu não coloquei entre aspas, mas todo o texto que está aí, eu tirei literalmente, copy-paste, do livro dos médiuns, tá? Perda e suspensão da mediunidade. E aí? Vamos ver. Primeira pergunta, essa parte foram perguntas e respostas, vocês vão perceber que eu pulei algumas, óbvio, né? Porque senão a gente precisaria de umas 2h30 para ficar fazendo a nossa aula. Acho muito legal que você vá até o livro e leia as que eu não coloquei, e quem sabe até me questionar, falar assim, pô, Sandra, por que você não pôs aquela pergunta? Né? Vamos lá. Podem os médiums perder a faculdade que possuem? Isso frequentemente acontece, qualquer que seja o gênero da faculdade. Mas também, muitas vezes, apenas se verifica uma interrupção passageira, que cessa com a causa que o produziu. Ou seja, pode, gente, o médium, de repente, não ser mais médium, não ter mais comunicação, não conseguir se conectar com a espiritualidade? Pode sim, tá? Que é o que pode causar o abandono de um médium por parte dos espíritos? Por que que os espíritos abandonaram esse médium? Está perguntando Kardec. O que mais influi para que assim procedam os bons espíritos é o uso que o médium faz da sua faculdade. Este dom de Deus não é concedido ao médium para seu deleite, e ainda menos para a satisfação de suas ambições, mas para o fim da sua melhora espiritual e para dar a conhecer aos homens a verdade. Ou seja, uma das causas que pode fazer com que o médium tenha uma suspensão da sua mediunidade, ou até perca a sua mediunidade, é porque ele usou de forma errada, né? Ele usou de forma errada, ele pode se envaidecer, ele pode querer começar a dar consultas, ele pode querer só receber espíritos, né, renomados. Existem várias formas do médium se perder na mediunidade. Várias, mesmo porque eu vou contar uma coisa muito importante para vocês, que isso é um depoimento pessoal. As pessoas idolatram os médiums, tá? As pessoas acham que médium, nossa, médium é top. Pense em médium, pensa no Chico Xavier. Gente, nós aqui, meros mortais, não somos Chico Xavier, né? E isso às vezes, até não é benéfico para o médium, porque as pessoas, às vezes, dão tanta importância para o médium que ele mesmo começa a surgir aquela vaidadezinha, começa a surgir aquela, né? Realmente o meu trabalho é muito bom, realmente, se eu não tiver, não vai acontecer isso, sabe, gente? Então, existem vários meios de o médium perder a espiritualidade amiga, falar assim, ó, filho, sinto muito, você não vai funcionar por um tempo. Em suma, a interrupção da faculdade nem sempre é uma punição. Demonstra, às vezes, a solicitude do espírito para com o médium, a quem consagra afeição, tendo por objetivo proporcionar-lhe um repouso material de que o julgou necessitado, caso em que não permite que os outros espíritos o substituam. O que ele estava falando? Uma das coisas que ele falou foi
Tipo assim, se os espíritos amigos se afastam do médium porque ele está fazendo caquinhas, não pode outro espírito se aproximar? Pode, lógico que pode, né? Lógico que pode. Não bons espíritos, né? Aí não vai interromper? Vai, dependendo. Se o objetivo da espiritualidade amiga é que ele tenha essa interrupção, não adianta nem os outros se aproximarem, tá? Mas, se eles só se afastaram porque ele não está trabalhando de acordo com a espiritualidade amiga, aí ele fica ao Deus dará com espíritos. Tá todo mundo com medo de passar na frente da câmera, gente. Todo mundo. Gente. Me perdi. Mas é isso aí que eu tava falando mesmo. Tá bom. É isso aí, gente. Isso aí, vocês entenderam, né? Haverá meio de abreviar essa prova? Resignação e a prece. Olha, gente, que surpresa. Kardec está falando para a gente orar. Nossa, que surpresa. Eu tenho até... esqueci. Eu ia até contar para vocês. Eu, Sandra, pessoalmente, tive uma suspensão de mediunidade. Por quase um ano, eu acho, mais ou menos. Não sei. Eu ia na reunião mediúnica, né? Eu frequentava assiduamente minha reuniãozinha. Eu ia na reunião mediúnica e nada acontecia. E nada acontecia. E nada acontecia. E nada acontecia. Né? Simplesmente eu ficava lá, não sentia nada, não via nada, não via nada. Nada acontecia. E eu continuei indo, né? Porque eu ainda acredito que, né, você ir para a reunião mediúnica não é só o médium, né? A gente tem várias formas, né? Na época eu nem me preocupei muito com isso, porque eu pensei assim, sei lá, né? A espiritualidade está me usando de outra forma. Não sei, né? E depois de um tempo, eu descobri, meu marido estava muito doente, e ele desencarnou. Isso gerou um grande desequilíbrio em mim, e foi um pouco antes que eu tive essa suspensão da mediunidade. E foi quando eu consegui me reequilibrar novamente, depois de um longo e tenebroso inverno, né, meninas? Todo mundo sabe disso. Que eu consegui, e aí simplesmente a minha mediunidade voltou, né? E foi no SEAC que ela voltou. Então, gente, nem sempre a suspensão é uma punição. Eu não me senti punida por isso. Eu me senti poupada, porque foi um momento muito muito difícil, de muito sofrimento, de muito desequilíbrio, que eu, com a mediunidade lá, bonitinha, talvez eu pudesse ter sido até assediada de uma forma muito mais forte por espíritos mais infelizes, né? Então, tipo assim, hoje eu olho para trás e vejo essa suspensão da minha mediunidade como um amor, um carinho dos meus mentores. Bom, vamos continuar. Já contei minha história. Com que fim a providência outorgou de maneira especial a certos indivíduos o dom da mediunidade, né? Belezinha, gente. É uma missão de que se incumbiram e cujo desempenho os faz ditosos. São os intérpretes dos espíritos com os homens. Minha internet está instável. É isso que o meu computador está me dizendo, gente. Se é uma missão, como se explica que não constitua privilégio dos homens de bem e que semelhante faculdade seja concedida a pessoas que nenhuma estima merecem e que dela podem abusar? Ou seja,
Já que é uma missão linda, maravilhosa, de comunicação, de intérprete do mundo espiritual, blá, 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 por que só os bonzinhos não são médicos, né? Foi essa pergunta do Kardec, gente. Graças a Deus. Senão a gente não podia ser, né? A faculdade lhes é concedida porque precisam dela para se melhorarem, para ficarem em condições de receber bons ensinamentos. Se não aproveitam da concessão, sofrerão as consequências. Jesus não pregava de preferência seus pecadores, dizendo ser preciso dar àquele que não tem? Tof, tof, gente. A gente sempre leva uns tapãozão, né? Como pode um homem aperfeiçoar-se mediante o ensino dos espíritos quando não tem, nem por si mesmo, nem com o auxílio de outros médiums, os meios de receber de modo direto esse ensinamento? Vamos levar o tutong, gente? Vamos lá. Não tem ele os livros? Como tem o cristão evangelho? Para praticar a moral de Jesus, não é preciso que o cristão tenha ouvido as palavras ao lhe saírem da boca. Ou seja, você não é médium, você não vai perguntar para outro médium sobre os ensinamentos de Jesus. Você tem como aprender, você tem livros para estudar, você tem para poder praticar as coisas que Jesus ensinou, gente. Então, né? Mera desculpa falar, não tenho médium para me ensinar o que fazer. Dos inconvenientes e perigos da mediunidade. O exercício da faculdade mediúnica pode causar fadiga? O exercício muito prolongado de qualquer faculdade acarreta fadiga. A mediunidade está no mesmo caso, principalmente a que se aplica aos efeitos físicos. Ela necessariamente ocasiona um dispêndio de fluido que traz a fadiga, mas que se repara pelo repouso. O médium fica cansado? Fica, gente. Mas ele se renova, normalmente, né? Ele estava falando principalmente de efeito físico. A psicofonia, a psicografia, você fica cansado, mas você se refaz, às vezes, durante a reunião mesmo. Você geralmente sai melhor do que você entrou na reunião, né? Porque o que você utiliza, que são os fluidos vitais, que são as energias necessárias para o trabalho, a própria espiritualidade se encarrega de te refazer no final, não só você, como todo mundo, e os próprios participantes encarnados da reunião acabam também ou dando um passe, né, ou fazendo algum tipo de energização nos participantes, fazendo você renovar as suas energias. Poderia a mediunidade produzir a loucura? Quantos nos relatórios, gente, que são médicos? Não mais do que qualquer outra coisa, desde que não haja predisposição para isso, em virtude de fraqueza cerebral. Ou seja, mediunidade deixa ninguém doidinho. Se você trabalhar, estudar, desenvolver a mediunidade, você não tem problema nenhum. As pessoas escutam vozes, veem e tal, e associam isso a eventos sobrenaturais ou talvez a doenças mentais e infelizmente, né? A mediunidade não produzirá loucura quando esta já não existe em germe. Para você ter um problema mental físico, você tem que ter uma predisposição para isso. É isso que o Kardec está falando, tá, gente? Porém, existindo este, quer dizer, se você tem uma predisposição, o bom senso está a dizer que se deve usar de cautelas sob todos os pontos de vista, porquanto qualquer abalo pode ser prejudicial. Ou seja, se a pessoa tem uma tendência,
tem um gene, né, que vai lhe induzir a uma doença mental, tem que tomar cuidado com a mediunidade, óbvio, da mesma forma que tem que tomar cuidado em dirigir, tem que tomar cuidado em sair sozinho na rua, né? Quem tem algum tipo de problema mental mais grave tem que tomar os devidos cuidados, né? E a mediunidade não está fora disso. Haverá inconveniente em desenvolver-se a mediunidade nas crianças? Certamente. E sustento mesmo que é muito perigoso, pois que esses organismos, débeis e delicados, sofreriam por essa forma grandes abalos, e as respectivas imaginações excessivas sobre excitação. Assim, os pais prudentes devem afastá-las dessas ideias, ou quando nada não lhes falar do assunto, senão do ponto de vista das consequências morais. Eu achei que era aqui nesse slide, mas pelo jeito não é, né? Gente, não se deve desenvolver mediunidade em criança. A criança naturalmente deve ser no próximo slide, né, que vai falar de algumas, como eu vou dizer, características naturais, né? A criança tem uma memória visível, tem algumas visões. Eu tive, inclusive, a Daniela, quando era pequena, essa Dani que todo mundo conhece, né? Que diz que é pedra. A Daniela, quando ela era pequenininha, ela começou a dar indícios de mediunidade, né? Ela conseguia prever algumas coisas, ela se antecipava quando uma pessoa estava chegando, ou tocava o telefone, ela sabia quem era, e então ela começou a dar sinais de mediunidade. Primeira coisa que nós fizemos, obviamente, foi levá-la ao centro, né? E nos aconselharmos, falar, olha, está acontecendo isso. E o que foi feito, ela fez um tratamento de passes, um tratamento espiritual, né? Para que isso parasse. E isso cessou, né? Hoje ela é muito intuitiva, embora ela fale que é pedra, mas ela é uma das mais intuitivas da casa. Mas quando ela era criança, isso foi bloqueado, né? Através de preces, através de orações. Eu levei ela num centro onde realmente o pessoal cuidava de criança, fazia tratamento com criança. Pronto, acabou. Resolvido o problema. Ela parou de falar assim para mim: mamãe, da pessoa chegou, e a pessoa dali a 2 minutos bateu na minha porta. Acabou isso, graças a Deus. Né? Era legal. Era legal, né? Não, na realidade, eu não tinha menor, achava legal. Hoje eu não prevejo nem se vai chover. Fecharam demais. Não, mentira, eu sinto muito, mas o meu geralmente é em sonho agora, né? Só mudou agora. É verdade. Em sonho que eu tenho bastante. Ela prevê todo mundo que fica grávida. Ela prevê todo mundo que vai ficar grávida, viu, gente? Presta atenção. Bom, e então, gente, em que idade se pode ocupar sem inconvenientes de mediunidade? Não há idade precisa. Tudo dependendo inteiramente do desenvolvimento físico e ainda mais do desenvolvimento moral. Tá, não tem uma idade certa, né? Tem gente que fala assim, nossa, aquela pessoa é muito nova para desenvolver mediunidade. Depende da maturidade dela. Porque a mediunidade é um desenvolvimento muito sério, né? Você acaba adquirindo várias responsabilidades. Então, você tem que ter uma certa maturidade. Tem pessoas que com 16, 17 anos são mais maduras do que outras com 30, né? Há, no entanto, crianças que são médiums naturalmente, quer de efeitos físicos, quer de escrita e de visões. Apresenta isso o mesmo inconveniente? Não. Quando uma criança, a faculdade se mostra espontânea, é que está na sua natureza,
e que a sua constituição se presta a isso. O mesmo não acontece quando é provocada e sobreexcitada. Né, gente? Você exalta, você incentiva. Nota que a criança que tem visões geralmente não se impressiona com essas, que lhe parecem muito coisa naturalíssima, a que dá muito pouca atenção e quase sempre esquece. Mais tarde, o fato lhe volta à memória e ela o explica facilmente se conhece o espiritismo. Então, ele quer dizer o seguinte, tem algumas crianças que realmente elas já têm, né, essa visão. Lembra da história do Divaldo, a história do Chico, que contam que desde pequenininho eles viam espíritos, né? Eu conheço, inclusive, uma criança, ainda é uma criança, que tem essa mediunidade e a família realmente leva com muita naturalidade, porque não é o mesmo caso do meu, que era o da Dani, que eu fui lá e me aconselhei, não, aquilo lá não era natural para ela naquele momento, e ponto. Mas essa evidência, ou às vezes escutar, essa percepção em algumas crianças é natural. O que se não se deve é ficar provocando, é ficar, né, instigando. Você tem que deixar que seja uma coisa realmente natural. Eu conheço aqui em São João mesmo, uma criança com isso, que é muito legal. É muito interessante a visão dela, é muito interessante as coisas que ela fala, né? Não vou falar nomes, porque isso não convém, né? Privacidade total, né, gente? Mas eu sei que algumas pessoas até sabem do que eu estou falando. Disciplina, equilíbrio emocional, constância. Agora, gente, essa eu peguei da FEB, tá? Essa parte, eu quis dar colocar um contexto de hoje, tá bom? Disciplina, equilíbrio emocional, constância, autoconhecimento, consciência e responsabilidade são itens fundamentais na formação de um médium. Gente, não é fácil ser médium, não. Vocês estão achando que é cocadinha, né? Que é só você sentar lá e falar, amiguinhos espirituais, vamos conversar. Não é, não. Porque você precisa ser extremamente disciplinado para saber a hora que você vai usar essa mediunidade. Você tem que ter um equilíbrio emocional para você não se conectar com energias nocivas, né? Você tem que ter uma constância, vem junto com a disciplina, você tem que saber o que você está fazendo, você tem que ser constante naquele desenvolvimento. O autoconhecimento, gente, o autoconhecimento é muito importante, até mesmo para você conseguir identificar o que é seu e o que não é seu. Porque todos nós, vou dar um spoiler pequeno, mas é das próximas aulas, todos nós, né, gente, sabemos que a gente tem a nossa parte anímica, a parte onde o médium interfere na comunicação, ou até ele mesmo, o César até utilizou a palavra personalidades, né? A gente ainda vai esclarecer vocês quanto a isso, quanto a essas terminologias do próprio médium que acabam se manifestando. Então, esse autoconhecimento você consegue discernir e diferenciar, né? Eu até brinco, a Rafa, minha medrosa, a gente até brinca, eu falo assim, quando o espírito fala comigo, quando eu estou sozinha, eu começo a perceber alguns pensamentos e eu brigo com o espírito. Eu falo, ai, vai pro SEAC, para de emular, não quero, porque eu sei que não é pensamento meu, né? Você acaba conseguindo diferenciar o que é seu pensamento ou aquele pensamento que veio, você está pensando, de repente você fala, opa, isso não é meu, tá? Então, é importante esse autoconhecimento, a responsabilidade e tudo mais, tá? Pensar em desenvolver a mediunidade sem o pleno conhecimento e consequente adoção destes princípios é como esperar que uma árvore frutífera venha a dar bons frutos sem que, para isso, seja devidamente cuidada a partir do plantio da sua semente. A segurança no exercício da mediunidade e a conduta ética do médium estão diretamente relacionadas à educação que lhe é fornecida. Gente,
Não é a educação da mamãe e do papai, tá? É uma educação de estudo. A partir daí, começa a se processar, no mês de janeiro, a reforma íntima, outra condição fundamental para o desenvolvimento educado e natural da mediunidade. Peguei da FEB, tá? Falando a respeito da mediunidade. Esses trechos. Não é mole não, né, gente? Não é sopinha com pãozinho não, né? Olha, é muita coisa para a gente fazer. O médium, aí eu peguei... Eu quis dar uma atualizada, né, gente, para vocês. Atualizar não, que vocês vão ver que tudo que eles falam é a mesma coisa que o Kardec falava em 1800, tá bom? Eu peguei alguns trechos de um livro que eu amo de paixão, que é o Consolador, né, do Espírito Emmanuel, tá bom? Aí ele tem uma parte de mediunidade e eu peguei alguns trechos desse livro e transcrevi aqui para gente. O médium tem obrigação de estudar muito, observar intensamente e trabalhar intensamente peraí que o negócio estava bem, e trabalhar em todos os instantes pela sua própria iluminação. Somente deste modo poderá habilitar-se para o desempenho da tarefa que lhe foi confiada, cooperando eficazmente com os espíritos sinceros e devotados ao bem e à verdade. A mistificação experimentada por um médium traz sempre uma finalidade útil, que é a de afastá-lo do amor próprio, da preguiça, no estudo de suas necessidades próprias, da vaidade pessoal ou dos excessos de confiança em si mesmo. Vai se colocar no seu lugar, médium. É isso que o Manuel falou, gente, se coloca no seu lugar. Pelo amor de Deus, nós ainda temos que crescer muito, né? A remuneração financeira, no trato das questões profundas da alma, estabelece um comércio criminoso, do qual o médium deverá esperar no futuro os resgates mais dolorosos. O médium, que se arrisca a desviar suas faculdades psíquicas para o terreno da materialidade do mundo, este em marcha para as manifestações grosseiras dos planos inferiores, onde poderá contrair débitos mais penosos. O médium somente deve dar aos serviços, empolguei, né, gente, colocar as partes, por isso muita coisa. O médium somente deve dar aos serviços da doutrina a cota de tempo de que possa dispor entre os labores sagrados do pão de cada dia e o cumprimento dos seus elevados deveres familiares. A execução dessas obrigações é sagrada e urge não cair no declive das situações parasitárias ou do fanatismo religioso. O que ele está falando aí, gente? Que o médium, ele tem que trabalhar na doutrina no tempo que ele tem. Ele não vai deixar de cuidar da família, ele não vai deixar de trabalhar, né? Ir lá trabalhar, seu ganha-pão, né? Pagar suas contas, só para se dedicar só a isso. É o que ele está falando né, de situações parasitárias ou fanatismo religioso. Então, você tem que trabalhar como médium no tempo que você puder e cuidar da sua família e cuidar dos seus deveres e trabalhar para pagar suas contas. O médium sincero necessita compreender que antes de cogitar da doutrinação dos espíritos ou de seus companheiros de luta na Terra, faça mister a iluminação de si próprio pelo conhecimento, pelo cumprimento dos deveres mais elevados e pelo esforço de si mesmo na assimilação perfeita dos princípios doutrinários. O estudo da doutrina e, sobretudo, o cultivo da autoevangelização deve ser ininterrupto. Vou repetir. Kardec já falava, o que a gente precisa fazer, gente? Estudar.
O médium sincero sabe vigiar, fugindo da exploração material ou sentimental, compreendendo em todas as ocasiões que o mais necessitado de misericórdia é ele próprio, a fim de dar pleno testemunho do seu apostolado. O apostolado mediúnico, portanto, não se constitui tão somente da movimentação das energias psíquicas em suas expressões fenomênicas e mecânicas, porque exige o trabalho e o sacrifício do coração, onde a luz da comprovação e da referência é a que nasce do entendimento e da aplicação com Jesus Cristo. Legal, né, gente? Esse livro é muito legal. Bom, eu terminei a nossa apresentação, então, tá, gente? Era isso que eu tinha para dizer, muito cedo? Não. Gravação? Ah, tá bom. Só deixei uma mensagem para a gente, que eu tive que tem no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Que ele fala que para conhecer as coisas do mundo visível e descobrir os segredos da natureza material, Deus concedeu ao homem a vista corpórea, os sentimentos e instrumentos especiais. Com o telescópio, ele mergulha o olhar nas profundezas do espaço e, com o microscópio, descobriu o mundo dos infinitamente pequenos. Para penetrar no mundo invisível, Deus lhe deu a mediunidade. Bom, gente, agradeço muito ao pessoal do YouTube. Muito feliz em estar aqui. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem à vontade para mandar qualquer pergunta. Não esqueçam de dar um like no vídeo, compartilhar esse vídeo e os outros nas suas redes sociais e, por favor, divulguem. Inscrevam-se no nosso canal. Boa noite.